Bom dia! E hoje, como o dia está um resplendor, mas hoje é sábado, né? Começando a sair do inverno para a primavera. Bom, hoje com o estudo bíblico, eu vou trazer a história sobre os valentes de Davi que se encontra em 1 Crônica, no versículo 11. Bom, essa história se encontra a história dos heróis, como o próprio texto fala, herói de exército, né? Mas como era assim, vários reinos se conotaria como herói, porque quem não quer ser herói de Deus? Quem não quer trabalhar para Deus? Até eu, levanto até minha mão. Então, todos ali, quando fala reino, seria essa conferência mesmo de reinos, né? Então, todos ali queriam o quê? Queriam ser valente de Deus. E aí o próprio texto fala que era valente de Davi. Então, certamente que Davi fez esse texto, né? De vamos ser valente de Deus, vamos estar ali. Então, Deus sempre levando o quê? Levanta um líder. É por isso que na Bíblia a gente vai ver muito sobre lideranças, sobre até nome, né? Como a gente encontra até no livro do Antigo Testamento. A gente vai ler Samuel, Esther, né? A gente vai ver palavras de pessoas, nomes de pessoas. Então não se conota como nome, você conota como o quê? Como uma liderança, o quê? Religiosa. Claro que a Bíblia é usada para vários segmentos empresariais, estudo, numa atividade de faculdade, mas até em questão religiosa. Até muitos militares usam. Quando a gente se forma, muitos colocam a mão na Bíblia para fazer um pacto, né? Juízes, e com certeza. Mas quando a Bíblia foi formatada, seria para quê? A primeira abreviação para Saulo, né? Seria para as igrejas. Então, mas aqui a gente vai falar do que? Dos evangelhos. Porque a gente fala assim, o que significa, às vezes, muitas vezes a gente vê evangelista, nossa, sou evangelho, não, eu prego o evangelho, mas o evangelho veio da onde? Veio dos profetas, do que? Do Alcorão. Os profetas sagrados da o que? Da antiguidade. Então, quando a gente se relaciona com as pessoas ou do mesmo intelecto de profeta, a próprio texto fala aqui que seriam os valentes de Davi, seriam os heróis, o exército seria aqui o exército de Deus, sempre. Porque Deus que vai o que nos orientar. Muitas vezes a gente às vezes escreve livros, né? E com certeza Deus está ali orientando o quê? A nossa mente, nosso viver. A gente começa a escrever, às vezes escreve cada coisa linda, porque muitas pessoas se converte ao evangelho, aí fala o evangelho, muitas pessoas se convertem à prática muçulmana, muitos se convertem para ir para a sinagoga, para as igrejas. Por quê? Sabe que através, quando você aceita Deus, quando você tem o seguimento de Deus, você vai ter bênçãos divinas mesmo. A sua vida vai mudar, a sua vida vai transformar. Você vai começar a prosperar, vai ser uma pessoa que vai olhar mais para você, se cuidar. Você vai poder, se fizer um engano por não saber, você vai começar a reparar esse engano. Vai começar a olhar as coisas o quê? Diferente. Vai ter uns olhos lindos. Vai começar a ter uns olhos de Caifás, uns olhos preciosos, um olho mágico. Vai começar a ter, que a gente fala assim, um símbolo, olho mágico, que é um símbolo da maçonaria egípcia, é assim. Então eu vou ter um olho que mágico para ver as coisas bonitas, coisas boas, coisas que eu não quero ver, as coisas que eu quero ver. E assim essa história se encontra nos valentes de Davi, né? Como eles também queriam que ter o seguimento de Deus. Então, quando a gente aprende o seguimento de Deus, a gente vai saber andar com aqueles que falam o quê? A mesma fala sua, a mesma pronúncia, o mesmo cântico. Vai estudar talvez a Bíblia, vai ter o mesmo segmento. Quando a gente fala assim, segmento seria a prática muçulmana, a prática dos judeus, como a própria relata a Bíblia sobre Jacó. Então vai ter os segmentos que judaicos. Então quando a gente
entende que a Bíblia é preciosa ou precioso para nós, é um livro sagrado, entende que vai ter aqui práticas de judeus, judaicas, que vai nos orientar. Tanto as práticas judaicas orientou o quê? Os árabes, os hebreus, os Bagdá, porque todos eles estavam precisando de quê? De orientação. Porque já no Antigo Testamento tinha guerra, briga. Falava que você não é muçulmano, eu sou, então tinha essas ideias. Você é rico, eu sou mais rico do que você. Então o dinheiro também influencia, porque eu sou mais rico, se meu Deus é mais próprio, você não é tão rico, então não vou falar com você. Mas depois eles conversavam e choravam, Deus falava, não é bem assim. Aí deixa eu vim para todos, a todos aquele que crê em Deus. Então, eles ali faziam uma reformulação, estavam juntos, que aprendendo sobre o Evangelho de Deus. Então, sempre tinha um profeta mais antigo, vamos dizer. Tinha os profetas pequenos, mas tinha um profeta. Vamos parar com isso, que Deus é um Deus de paz, não é um Deus de confusão. Então, a gente se entende que Deus quer o quê? Que a gente tem o quê? Ponderamento do Espírito. Bom, um beijo para vocês, um bom sabate. E essa história fala assim de conhecimento do que significa ser evangelho e dos próprios evangelhos. Tchau, um bom sábado para vocês. Dessa chama, que Deus ilumine nosso dia.